Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Evangelho. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, na segunda epístola de Pedro. Vamos honrar, eu coloquei aqui o texto no slide, mas vamos honrar a palavra do Senhor, abrindo a Bíblia Sagrada e meditando sobre ela. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Hoje é a quarta abordagem que a gente vai fazer a respeito desse tema que a gente está tratando, a igreja centrada no Evangelho. A gente já falou a respeito da ótica do Evangelho. Já falou também sobre o tema fingimento e desempenho. E hoje nós vamos falar sobre crer no Evangelho. Crer no Evangelho. Amém? Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículos de número 3 a 9. Leamos a palavra do Senhor. 1 de Pedro 1, 3 a 9. Eu vou ler na versão Almeida, século 21. Seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que, por meio delas, vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Pois se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas coisas não existem está cego, vê somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos antigos pecados. Até aqui apenas. Vamos orar, pedindo que o Senhor nos abençoe na ministração, no entendimento da sua bendita palavra. Oremos. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, estamos na Tua presença, Senhor, e queremos nesta noite pedir, te rogar, que o Senhor nos brinde com o ensinamento da Tua palavra. Queremos crescer cada vez mais no Teu Evangelho, e isso só é possível se crermos no Evangelho, crermos da forma como o Senhor nos apresenta as boas novas de salvação em Cristo Jesus, a fim de que a gente possa aplicar tudo isso ao nosso cotidiano de vida. Portanto, estamos aqui, Senhor, dispostos a aprender um pouco mais. Por isso vimos neste lugar, por isso estamos aqui, por isso chegamos a essa casa de oração, para, ó Deus, recepcionar todo o conteúdo que será ministrado hoje aqui. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, meu Deus, para que eu não seja um empecilho, mas que eu seja um instrumento, um canal da Tua palavra para a vida do Teu povo que aqui está. Em nome de Jesus, eu oro. Amém e amém. Quais soluções à vista Deus nos oferece no Evangelho para que não encolhamos a cruz e não dependamos do nosso próprio esforço
para crescermos no Evangelho? Quais soluções Deus mesmo nos oferece para que a gente desenvolva a nossa fé, para que a gente não encolha a cruz, para que a gente não dependa da gente mesmo, para que a gente não valorize em demasia o nosso desempenho, o nosso esforço pessoal? Quais soluções Deus mesmo nos apresenta, nos oferece no Evangelho para que a gente viva uma fé firme, forte, como o Senhor deseja que a gente viva? Nos 2 últimos estudos que nós trabalhamos, nós usamos um gráfico para entender melhor o Evangelho e como que ele funciona na nossa vida. No estudo que trabalhamos anteriormente, falamos sobre a nossa tendência de encolher a cruz por meio do fingimento e por meio do desempenho. No tema de hoje, no assunto de hoje, nós queremos examinar como uma convicção forte e vibrante no Evangelho nos liberta de nós mesmos. Como que, quando nós temos uma forte convicção, uma forte fé no poder que há no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, como que isso traz para a gente libertação de nós mesmos e produz em nós verdadeira e duradoura transformação espiritual. Na raiz da condição humana, há uma luta pela justiça, há uma luta pela identidade. Nós ansiamos por nos sentir aceitos, aprovados, seguros com significado. Nós estamos o tempo todo buscando tudo isso, porque nós fomos criados por Deus para encontrar essas coisas nele mesmo, em Deus. E a gente fica o tempo todo procurando fora de Deus aprovação, aceitação, segurança, significado. E fora de Deus não é possível a gente encontrar isso. Por quê? Porque a gente tem aprendido pela palavra do Senhor, e falamos na lição retrasada, no assunto retrasado tratado aqui, que o pecado nos separou do nosso Deus e criou em nós um profundo senso de alienação. Nós estamos separados, alienados, rebeldes em relação a Deus. E quando Paulo falou sobre o povo judeu do seu tempo, ele escreveu da seguinte maneira, de acordo com Romanos capítulo 10, versículo 3, na versão NVI: eles não reconheciam a justiça que vem de Deus e procuravam estabelecer a sua própria justiça. Isso ele se referia ao povo judeu. Mas nós fazemos a mesma coisa. Da perspectiva teológica, o fingimento, da perspectiva teológica, o desempenho, são simplesmente duas formas sofisticadas de estabelecer a nossa própria justiça diante de Deus. Nós estamos o tempo todo tentando desenvolver, realizar, fazer alguma coisa para estabelecer a nossa própria justiça. Quando fingimos, por exemplo, estamos fazendo de conta que somos melhores do que aquilo que realmente somos. E a gente falou sobre isso aqui. Quando apelamos para o desempenho, para o que fazer, e tentamos fazer coisas, realizar coisas para nos sentir melhores, aceitos, para nos sentir seguros e aprovados, tudo que nós estamos fazendo, na verdade, é tentando agradar a Deus por meio daquilo que realizamos. Ser aceitos por Deus,
ser recebidos por Deus, ser aprovados por Deus, sermos seguros. Então o fingimento e o desempenho refletem nossas tentativas pecaminosas de garantir a nossa própria justiça e identidade, mas tudo isso sem Jesus. Porque quando a gente faz, quando a gente desempenha, quando a gente realiza, nós não consideramos quem Jesus é e o que Ele fez por nós na cruz. Nós não consideramos. E o problema está exatamente aí. Porque para a gente realmente vivenciar a profunda transformação que Deus nos promete no Evangelho, precisamos continuamente nos arrepender dessas tendências pecaminosas que nós desenvolvemos. Nossa alma precisa se tornar profundamente arraigada na verdade do Evangelho, de modo que ancoremos a nossa justiça, a nossa identidade, não naquilo que fazemos, mas em quem Jesus Cristo é. Nós não temos condições algumas de embasar, de colocar a construção da nossa vida espiritual em nós mesmos. Nós não temos essa condição. O alicerce é frágil. O nosso próprio alicerce não consegue sustentar a nossa vida espiritual. Mas Jesus Cristo sim. O que eu estou querendo dizer mais especificamente é que as promessas de justiça passiva e a adoção contidas no Evangelho, porque a promessa de justiça do Evangelho é uma promessa passiva. Por que é passiva? Por que ela não é ativa? Porque eu não faço absolutamente nada. Ela é passiva. Eu recepciono. Alguém fez por mim. Por isso que é uma promessa. Uma promessa de justiça passiva. Cristo fez aquilo que eu não poderia fazer, então eu recebo de forma passiva. É até redundante, né? Recebo de forma passiva, porque se eu recebo, tem que ser passivo. Eu não faço nada. E a adoção contidos no Evangelho devem tornar-se centrais na nossa maneira de pensar e de viver. Nós precisamos, irmãos, crer no Evangelho. Crer no que Jesus fez e crer que o que Ele fez foi e é suficiente. A justiça passiva é a verdade bíblica de que Deus não só perdoou o nosso pecado, mas também creditou a nós a justiça ativa de Jesus. Quando nós cremos no Evangelho, quando nós cremos em Jesus Cristo, Ele não só perdoa os nossos pecados, mas Ele credita aquela justiça que pertence a Cristo à nossa própria vida. De modo, irmão, que quando nós cremos no Evangelho, a nossa relação com Deus não está baseada na nossa própria justiça, na justiça de Cristo. Mas na justiça de Cristo. Por quê? Porque é por causa de Cristo que Ele nos aceita. É por causa de Cristo que nós nos aproximamos de Deus. É por causa daquilo que Cristo fez e da justiça dEle que Ele nos aceita. Não por causa daquilo que a gente faz. Se dependesse daquilo que a gente faz, nós todos aqui estaríamos completamente perdidos. Romanos 3 fala de uma justiça de Deus que vem a nós por meio da fé. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Pois não há distinção. Romanos capítulo 3, versículo 21 e 22. E é sobre essa justiça passiva que o grande reformador Martinho Lutero escreveu. É sobre essa justiça passiva que Martinho Lutero percebeu a mensagem do Evangelho. E ele escreveu dizendo: chama-se justiça passiva
porque não temos de labutar por ela. Não é uma justiça pela qual trabalhamos, mas a justiça que recebemos pela fé. Essa justiça passiva é um mistério que alguém que não conhece a Jesus não consegue entender. Aliás, nem os cristãos têm uma compreensão completa dela e raramente usufruem dela na vida diária. Quando existe qualquer medo, a nossa consciência fica perturbada. Isso é um sinal de que perdemos de vista nossa justiça passiva e Cristo está oculto. E ele continua: a pessoa que se afasta da justiça passiva não tem outra escolha senão viver pela justiça das obras. Se não depender da obra de Cristo, terá de depender da sua própria obra. Portanto, temos de ensinar e continuamente repetir a verdade dessa justiça passiva ou cristã, para que os cristãos continuem a crer nela e jamais confundam com a justiça das obras. Irmãos e irmãs, o que Lutero está lembrando aqui é que, se nos afastarmos da justiça passiva que nos vem por meio de Jesus Cristo, nossos corações tenderão naturalmente a buscar uma justiça própria ou a justiça das boas obras humanas. E para lutar contra a nossa tendência de encolher o Evangelho dessa forma, nós devemos constantemente nos arrepender de beber nas falsas fontes de justiça e pregar o Evangelho para nós mesmos dioturnamente, especialmente a verdade da justiça passiva. A gente precisa disso, irmãos. A nossa espiritualidade depende disso, porque nós estamos o tempo todo sendo enganados por Satanás, porque tudo que ele quer é tornar você uma pessoa confusa, tudo que ele quer é tornar você uma pessoa desesperada, tudo que ele quer é fazer com que você acredite que tudo depende de você, e que você é um auto-salvador, uma auto-salvadora, e que toda a sua espiritualidade depende daquilo que você faz, daquilo que você é e daquilo que você realiza e desempenha. E aí você fica desesperada, porque você não consegue ser aquela pessoa que Deus espera que você seja sozinho. Nós precisamos pregar o Evangelho para nós mesmos, especialmente esse detalhe do Evangelho que diz que a nossa justiça não depende de nós mesmos, mas da justiça de Jesus Cristo, que nos é imputada pela fé, quando nós cremos no Evangelho. Devemos nos agarrar à promessa bíblica de que Deus está satisfeito conosco, porque Ele está satisfeito com Cristo. Enquanto Lutero lutava pela própria justiça, pela justiça advinda das obras, ele vivia perturbado e Satanás o acusando o tempo todo, e ele, com grandes batalhas espirituais, brigava, o tempo todo, através de penitências e de autoflagelação. Mas quando ele descobriu a justiça que vem de Cristo, ele foi liberto, porque ele percebeu que Deus estava satisfeito com ele, não por aquilo que ele fazia, mas por aquilo que Cristo fez em seu lugar. Porque Deus não está satisfeito conosco por causa das nossas próprias obras de justiça, pelos nossos próprios méritos, porque nós não os temos, ninguém os tem, mas por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós, a justiça de Cristo. Deus está satisfeito com a justiça de Cristo, aquilo que Ele fez na grande cruz. E quanto mais eu tento fingir ou desempenhar, mais eu encolho o sentido da cruz. Quando abraçamos o Evangelho dessa forma,
Olhar para o nosso pecado não é algo assustador e constrangedor. É claro, irmãos, que a gente precisa lutar contra o pecado, mas a gente tem que lutar da maneira certa. Na verdade, fazer isso nos conduz à adoração, porque Jesus morreu por todo esse pecado e é também libertador, pois o pecado não mais define a nossa identidade, e tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos, o fazemos, somos e temos por causa deste amor, desta justiça, desta obra maravilhosa de Cristo na cruz. A nossa justiça está em Cristo, irmãos. A boa notícia do Evangelho não é um fato de que Deus dá muita importância a nós, mas sim o fato de que Ele nos liberta para dar muita importância para Jesus. A mensagem da Bíblia não é a mensagem a respeito do homem, a mensagem da Bíblia é uma mensagem a respeito de Cristo, de Cristo. Todas as Escrituras foram escritas para falar de Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas, não homem. Não homem. A história da salvação não é a história sobre o homem. A história da salvação é a história da salvação em Jesus Cristo. A adoção é a verdade bíblica de que Deus nos acolheu em sua família como filhos, como filhas, em virtude da nossa união com Jesus. Parte da obra do Espírito Santo aqui na terra é confirmar essa adoção dentro de cada um de nós. A palavra de Deus nos diz: porque não recebestes um espírito de escravidão para vos conduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai, e o próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16. O texto de Gálatas vai confirmar isso, dizendo no capítulo 4, versículo 7, diz a mesma coisa: portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro por obra de Deus, não pela obra humana, mas pela obra de Deus. Vejam, irmãos, que nós fomos adotados. Lembra daquela história que eu já contei aqui algumas vezes, mas é interessante a gente falar. Nós estávamos expostos como escravos do pecado, e Jesus Cristo pagou o bom preço por cada um de nós, e Ele nos resgatou, nos redimiu. Essa é a mensagem da redenção. Estávamos expostos na prateleira deste mundo, do pecado, da escravidão, da morte, da destruição. E Jesus Cristo pagou o bom preço por cada um de nós, nos comprou. Nós que éramos escravos do pecado, agora somos seus servos e somos seus escravos. Sim, doulos, que é escravos, uma palavra grega. Somos escravos de Cristo. Mas há uma diferença muito grande em ser escravo do pecado e da morte e ser escravo de Cristo. Há uma diferença muito grande em ser escravo de Satanás, das nossas próprias obras meritórias, da lei, escravos daquilo que a gente não consegue cumprir, e escravo de Cristo. Por quê? Porque em Cristo, nós somos totalmente libertos. Recebemos a carta de alforria, Ele nos compra e nos liberta. É aquela ideia do escravo com a orelha furada. Ele é comprado e depois ele é liberado pelo seu Senhor, e por gratidão, por amor, ele permanece ali e serve com alegria ao seu Senhor agora, porque o Senhor o comprou e o Senhor o libertou. E essa relação é interessante porque, apesar de ser escravo e servo, ele se torna um amigo da família, e ele é adotado como um filho, e ele se torna um herdeiro. É o escravo que se torna filho, é o filho que se torna herdeiro. Essa é a relação do Evangelho conosco, irmãos. Deus nos aceita como filhos, Ele nos adota por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. E é o próprio Espírito Santo que dá testemunho com o nosso próprio Espírito de que nós somos filhos de Deus. Nós fomos libertos da escravidão da lei e do pecado para vivermos para a glória do nosso Deus.
Mas a realidade é, irmãos, que assim como nós nos desviamos da justiça passiva, também somos propensos a esquecer a nossa identidade de filhos de Deus. O tempo todo. Vivemos como órfãos e não como filhos. Vivemos como bastardos, não como filhos e filhas do Senhor. Em vez de descansar no amor paternal de Deus, buscamos ganhar o seu favor tentando viver à altura das suas expectativas ou da nossa visão equivocada delas. Não são poucas as vezes que eu ouço pessoas dizerem assim: eu não consigo fazer nada para me sentir, eu não consigo fazer as coisas para me sentir aceito por Deus, eu acho que Deus não me ama. Não são poucas as vezes que eu vejo as pessoas tendo uma perspectiva de Deus apenas como um juiz carrasco, perverso, mau, terrível, porque eles foram iniciados na fé dessa maneira, vendo Deus apenas como alguém retributivo, alguém que manda para o inferno, alguém que condena, alguém que destrói, alguém que busca na gente, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente é, uma justiça que a gente não consegue dar ou ter. Aí as pessoas vivem desesperadas porque perderam a perspectiva da paternidade de Deus, esqueceram-se que são filhos, filhas de Deus. Vivemos assim em uma verdadeira esteira, na tentativa de sermos bons cristãos, para receber a aprovação de Deus, e isso a parte de Jesus Cristo, e isso longe da visão da fé no Evangelho de Cristo. A gente quer viver como bom cristão por conta própria, e isso é impossível. É impossível a gente conseguir fazer isso sozinho. E essa é a razão pela qual Jesus Cristo morreu por nós na cruz, porque se fosse possível a gente viver tudo isso com a nossa própria força, desempenho, qual a razão de Jesus vir morrer por nós? Tinha razão. Para lutar contra a nossa tendência de diminuir o Evangelho, dessa forma devemos continuamente nos arrepender da nossa mentalidade de órfãos e persistir em nossa verdadeira identidade como filhos e filhas de Deus. Pela fé, temos de nos apegar à promessa contida no Evangelho de que somos adotados como filhos de Deus. A justiça de Jesus foi creditada a cada um de nós, independentemente das obras. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém bata no peito se gloriando de que foi salvo por aquilo que fez. A justiça é pela fé. O justo viverá pela fé. Tanto Paulo quanto Abacuque, tanto Abacuque quanto Paulo disseram a mesma coisa. Não precisamos fazer nada para assegurar o amor e a aceitação de Deus. E eu vou dizer mais, talvez isso seja escandaloso, mas eu vou falar para você. Acho que foi falado aqui recentemente pelo nosso irmão presbítero Oswaldo, ou pelo Rogério, ou não sei. Nada do que você faça de ruim vai fazer Deus amar menos você. E nada do que você faça de bom vai fazer Deus amar mais você. Porque Deus te ama porque Ele te ama. Simplesmente assim. Não pelo que você faz ou deixa de fazer. Ele te ama porque Ele te ama. O amor dele não aumenta porque você fez alguma coisa boazinha. E o amor dele não diminui porque você fez uma coisa ruinzinha. Porque o amor dele por você está baseado no amor que ele tem pelo seu próprio Filho, Jesus. De modo que você pode, assim como Jesus Cristo ouvir a voz de Deus dizendo para você: eis aqui o meu Filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Sabe por quê? Porque o prazer de Deus, a alegria de Deus, não está baseada em você mesmo, mas em Jesus Cristo, seu Filho. Você entende isso, meu irmão, minha irmã?
Quando ele olha para você, ele olha o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo sobre a sua vida. E porque você está encharcado pelo sangue de Jesus Cristo, é que você é aceito por Deus como filho, filha. A nossa identidade está nele. É por isso que quando nós abraçamos o Evangelho dessa forma, o padrão infinito da santidade de Deus já não nos mais amedronta ou intimida. Nós não temos mais medo. Nós estamos seguros. Nós estamos tranquilos, descansando em Jesus. E tudo isso nos leva à adoração. Nos leva, sim, a boas obras. Tudo isso nos leva, sim, a viver uma vida de santidade. Porque Jesus satisfez por nós aquilo que nós não poderíamos satisfazer. E não tem outra coisa a fazer como resposta a isso, senão entregar a nossa vida por completo a Ele, viver para o louvor da glória do Filho eterno de Deus. Nossa identidade está nele. A boa notícia do Evangelho não é que Deus nos favorece por causa de quem somos, mas que Ele nos favorece apesar de quem somos, por causa do Seu Filho. Na raiz de todos os nossos pecados visíveis, encontra-se a luta invisível por justiça e identidade. Você sabia disso? Todos os pecados que nós realizamos, tudo aquilo que a gente faz de ruim, de rebelde, manifesta em algum grau essa luta invisível por justiça e identidade. Em outras palavras, nunca crescemos a ponto de não ter mais necessidade do Evangelho. Aquela ideia de que o Evangelho é coisa para não crentes, não convertidos, que só eles precisam ouvir, você deleta isso da sua mente, da sua prática espiritual, porque o Evangelho é para crente. E nunca nós vamos viver sem o Evangelho. Do início ao fim da nossa caminhada cristã, o Evangelho é tudo que a gente precisa para viver. É como Martinho Lutero escreveu: o mais necessário é que conheçamos bem o Evangelho e ensinemos as pessoas e o martelemos continuamente na cabeça das pessoas. O Evangelho precisa ser continuamente ensinado, pregado, ouvido, meditado, refletido, aplicado à realidade da vida. Nós precisamos do Evangelho, é tudo o que precisamos. Quando percebemos nossa tendência para o fingimento e desempenho, que são nossas tentativas de construir nossa própria justiça e identidade, devemos nos arrepender do pecado e crer novamente nas promessas do Evangelho. A gente precisa aplicar e reaplicar o tempo todo, ler e reler o Evangelho, a fim de que a gente consiga enquadrar a nossa vida no Evangelho. E à medida que a gente vai fazendo isso, o Evangelho vai se enraizando mais profundamente nas nossas almas, e Jesus e a sua cruz se tornarão cada vez maiores para a gente. E quanto mais, a gente já viu, né? Quanto mais cresce a perspectiva do nosso pecado, quanto mais cresce a perspectiva da santidade de Deus, mais cresce a cruz de Cristo no nosso coração, na nossa alma, no nosso entendimento, e mais gratos nós somos, e mais entregues, e mais servos, e mais amorosos com as pessoas nós somos, por conta do Evangelho de Jesus impregnado na nossa vida. Eu queria concluir, obviamente, voltando ao texto, que eu acho que deve ter alguém se perguntando aí: o pastor deixou o texto de lado? Ele vai pregar aquele sermão de 3 pontos. Sabe qual é o sermão de 3 pontos? Errado, né? Equivocado, que é aquele sermão aqui: você lê o texto, você sai do texto e nunca mais volta para o texto. São os 3 pontos. Não é isso que eu vou fazer hoje aqui. Pelo contrário, eu vou voltar para o texto. Então vamos voltar para o texto. Preste atenção, meus queridos irmãos, que Pedro, ele diz aqui, na passagem que nós lemos, que nós temos tudo o de que precisamos para a vida e para a piedade. Tudo. Vejamos mais uma vez os versículos número 3 e 4 do capítulo 1 da sua segunda epístola. Acompanhe comigo, por favor. Seu divino poder
Preste atenção. Seu divino poder nos tem dado algumas coisas que diz respeito à vida e à piedade. É isso que está dizendo o texto? O que está dizendo o texto? Tem nos dado tudo. Preste atenção. Seu divino poder, o divino poder de Deus, tem nos dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. O que Pedro está dizendo aqui nessa epístola, irmãos, é que tudo que precisamos para a vida e para a piedade, nós temos. Por quê? Porque o divino poder de Deus nos tem dado tudo no seu Filho Jesus Cristo. Tudo. Ele nos deu suas promessas. Ele nos deu as suas mais sublimes promessas, para que por meio dessas promessas nós nos tornemos participantes da natureza divina, tendo escapado do pecado e da corrupção. O texto ainda continua, versículos 5 a 8, preste atenção. Depois, Pedro, ele começa a listar um monte de coisas que deveríamos estar fazendo à luz dessa realidade das promessas do Evangelho, dessa realidade das riquezas que adquirimos no Evangelho. Ele lista, ele relaciona uma série de coisas que deveríamos estar fazendo à luz dessa realidade. Primeiro ele fala daquilo que a gente conquista, daquilo que a gente recebe, das promessas que nós recebemos por meio do Evangelho. Depois ele lista uma série de coisas que nós fazemos a partir dessa realidade. Veja o versículo 5 e 8. Preste atenção. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé. Então você pega a virtude e joga dentro da fé. Tá certo? Joga dentro da fé. A fé é a chave que abre a porta. Correto? A fé é um pressuposto natural para a salvação. Você só é salvo por meio da fé, pela graça por meio da fé. Então você abre a porta da salvação por meio da fé. Tem a fé, creu em Cristo Jesus, creu no Evangelho, recebeu Jesus Cristo gostoso no seu coração por meio da mensagem das boas novas, abriu a porta. Agora acrescente a sua fé por meio do seu esforço pessoal. Aí sim, é que o texto está dizendo no versículo 5. Acrescente virtude aí. Aí depois ele diz assim: e o conhecimento você acrescenta na virtude. Está aqui a fé, você coloca em cima da fé a virtude, e em cima da virtude o conhecimento. Acrescenta, vai acrescentando. Vai acrescentando. Versículo 6. E o domínio próprio ao conhecimento. Coloca o domínio próprio agora em cima. Acrescenta. Ainda no versículo 6. E a perseverança você coloca, acrescenta ao domínio próprio. Ainda no versículo 6. E a piedade você acrescenta na perseverança. O que já tem aí? Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança e piedade. Aí ele acrescenta mais coisas, versículo 7. E a fraternidade você acrescenta a piedade, e o amor você acrescenta a fraternidade.
Perceberam, irmãos? Eu vou listar mais uma vez. Quais são as listas? Quais são as coisas nessa lista? Primeiro nós temos fé. Depois nós temos virtude. Depois nós temos conhecimento. Depois nós temos domínio próprio. Depois nós temos perseverança. Depois nós temos piedade. Depois fraternidade. Depois 8 coisas. Primeiro a fé, que é o que nos faz acessar tudo isso. Então Pedro diz o seguinte: nós temos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade por meio do Evangelho. Acessamos por meio do Evangelho, cremos no Evangelho. A fé é a chave que abre a porta principal. Abrimos a porta, vai acrescentando. E aí sim, isso demanda disciplina, esforço. Demanda sim. Mas tudo isso a gente faz por conta do Evangelho, por conta das boas novas. Poxa, eu fui aceito, eu sou filho, eu era escravo, eu não merecia absolutamente nada, eu não fiz nada para estar aqui. Ele me aceitou, ele me recebeu, ele me amou, ele entregou seu filho por mim. Então o que eu vou fazer agora? Eu me arrependo, creio no Evangelho e a partir daí me esforço para viver uma vida que glorifica o meu Deus por meio dessas outras situações que aqui estão, dessas outras coisas que eu preciso fazer. A partir do Evangelho. Tendo como ponto de partida, como motivador principal, aquilo que Deus fez por mim através de Jesus. O que Pedro está dizendo, meus queridos irmãos, minhas irmãs, é de que nós não temos como viver uma vida de virtude, de conhecimento, de domínio próprio, de perseverança, de piedade, de fraternidade e de amor, se não for por meio do entendimento da verdade do Evangelho em nós. Se a gente não tiver isso impregnado no nosso coração, na nossa mente, a gente não vai conseguir viver essas realidades. Aí eu quero perguntar para vocês, como é que nós estamos vivendo em relação ao que nos é apresentado na lista que Pedro apresenta aqui? Como que a gente tem vivido? Por que esse é um desafio tão grande para cada um de nós? Por quê? Por que viver é uma vida de piedade, de virtude, de perseverança é um desafio tão grande? Por que, irmãos? Por que as pessoas não conseguem ter domínio próprio? Por que as pessoas não buscam o conhecimento a respeito de Deus e de Jesus Cristo? Por quê? Por que as pessoas não são piedosas, fraternas, amorosas? Por que, irmãos? Por que a gente tem visto essa realidade muitas vezes em nosso entorno, e até mesmo nós vivemos isso? Como é que eu e você estamos vivendo em relação a toda essa lista aqui que foi apresentada? Nós temos dificuldade em identificar que o problema está exatamente naquilo que Pedro nos apresenta no versículo 9. Veja o que o versículo 9 diz, irmãos. Pois aquele em quem essas coisas não existem está cego, vê somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? De que nós temos dificuldade de identificar que o problema está exatamente naquilo que diz respeito ao afastamento que nós temos do Evangelho. Nós nos esquecemos daquilo que Jesus Cristo fez. E porque nos esquecemos daquilo que Jesus Cristo fez por nós, nós não somos virtuosos, não somos fraternos, não somos amorosos, não somos mansos, não temos dominado o nosso próprio espírito, domínio próprio, domínio da nossa própria personalidade. Não temos buscado conhecimento porque nós nos afastamos do Evangelho. Aqui está a razão.
em que aspectos você e eu precisamos e queremos crescer espiritualmente? Quais são os aspectos? Que tipo de pessoa você quer ser espiritualmente? Em que área você precisa crescer? Qual é a área que você precisa desenvolver? Observem, irmãos, que segundo a lista que Pedro nos apresenta, resumidamente, nós podemos dizer que todo cristão, ele deveria desejar ser cada vez mais ativo e frutífero na fé. Ser ativo e frutífero na fé é acrescentar à fé o quê? O que a gente acrescenta à fé? Virtude. E o que a gente acrescenta à virtude? E o que a gente acrescenta ao conhecimento? Domínio próprio. O que a gente acrescenta ao domínio próprio? Perseverança. E o que a gente acrescenta à perseverança? Piedade. O que a gente acrescenta à piedade? E o que a gente acrescenta à fraternidade? O que é crescer na fé? O que é ser ativo na fé? E você não acha que cada um cristão deveria desejar profundamente ser ativo e frutífero na fé, acrescentando a cada dia alguma coisa? Meus irmãos, eu queria perguntar a você, como é que você tem vivido? E eu termino aqui. Você tem vivido como filho ou como órfão? Você tem vivido como alguém que quer ainda tentar desempenhar e fingir? Ou você tem crescido cada vez mais na perspectiva da sua própria pecaminosidade, na perspectiva da santidade de Deus e automaticamente também na perspectiva daquela obra de Jesus Cristo na cruz por você, e por isso você tem vivido uma vida de fé no Evangelho? Você é um filho ou você é um órfão? Se você é um órfão, falta intimidade viva e diária sua com Deus. Se você é um órfão, você fica o tempo todo ansioso com relação a amizades, dinheiro, formação acadêmica, trabalho e etc. Se você é um órfão, você sente como se ninguém se importasse com você. Se você é um órfão, você tem como fundamento da sua vida o sucesso ou o fracasso. Se você é um órfão, você precisa ter uma boa aparência para impressionar as pessoas. Se você é um órfão, você se sente culpado ou condenado o tempo todo. Se você é um órfão, você reluta em entregar as coisas nas mãos de Deus, porque você quer resolver as coisas tudo sozinhos. Se você é um órfão, você tem de resolver seus problemas à sua maneira, do seu jeito, porque você não é obediente ao Senhor, você é um órfão. Se você é um órfão, você não é ensinável, você não aprende, você não ouve, você não põe em prática aquilo que você ouve. Se você é um órfão, você precisa estar certo em tudo. Se você é um órfão, você não reconhece os seus pecados. Se você é um órfão, você fica na defensiva o tempo todo tentando se defender, fingir, se esquivar, se justificar, porque você é um órfão. Você não aceita que ninguém te diga que você está errado. Você é um órfão. Se você é um órfão, você se sente o tempo todo derrotado, frustrado, desanimado, porque a sua confiança baseia-se em você mesmo ou nas pessoas. Se você é um órfão, você é um teimoso com as suas próprias ideias, com os seus próprios planos, com as suas próprias opiniões. Se você é um órfão, a solução para corrigir as suas falhas é esforçar-se ainda mais. E aí você tenta desempenhar, fazer e acontecer, e nada acontece. Você não anda, você não caminha para frente, porque você é um órfão. Se você é um órfão, você tem um espírito muito crítico, cheio de reclamação, cheio de amargura, porque você é um órfão. Se você é um órfão, você se machuca o tempo todo e machuca os outros com frequência, porque você é um órfão. Se você é um órfão, você tende a se comparar muito com as pessoas e se achar melhor que elas, porque você é um órfão. Ou você se acha muito inferior a elas. Você não vê biblicamente o padrão que Deus estabelece.
Se você é um órfão, você se sente sem forças para derrotar a carne. Se você é um órfão, você não tem noção do arsenal que Deus tem à sua disposição, porque você é um órfão. Você precisa estar no controle das pessoas, você precisa estar no controle das situações, você procura satisfação nos títulos que você recebe, nos elogios que você recebe, porque você é um órfão. Você procura satisfação nos bens que você adquire, nas coisas que você tem, na carreira que você tem, em tudo que diz respeito a esse mundo, a essa vida. E a Bíblia diz que quem tem esperança apenas nessa vida pode ser considerado o mais miserável dos homens. O órfão só olha para baixo. E o pior de todas as coisas é que o órfão faz tudo isso, tenta tudo isso, se esforça tanto assim, mais por obrigação do que por amor e gratidão. Agora, se você é um filho, em contrapartida, você se sente livre da ansiedade por causa do amor de Deus por você. Se você é um filho, você aprende a viver em comunhão diária com Deus. Se você é um filho, você não sente mais medo, porque você consegue sondar o coração paterno de Deus. Se você é um filho, você se sente perdoado, você se sente aceito, por causa daquilo que Jesus Cristo fez por você. Se você é um filho, você tem confiança diária no plano soberano de Deus para a sua vida. Se você é um filho, você recorre à oração como primeiro recurso. Se você é um filho, você descansa na providência do seu Deus. Se você é um filho, você não depende dos relacionamentos para se sentir aceito, porque você já foi aceito pela pessoa mais maravilhosa que existe, o nosso próprio Deus. Você não precisa de ninguém para se sentir alegre e satisfeito. Não, porque Deus te aceita. Ele é o seu Pai, e você tem satisfação nele, apenas nele, e isso é suficiente. Se você é filho, você é livre do anseio de ser reconhecido pelas pessoas, ovacionado pelas pessoas, elogiado pelas pessoas. Você está aberto para ser ensinado pelos outros. Você ouve. Você deixa o ensinamento chegar não só na sua mente, mas no seu coração e na sua prática de vida. Você é um filho, você aprende. Se você é um filho, você está aberto sim para receber críticas, pois você descansa na perfeição de Jesus Cristo. Você não é perfeito, ninguém é perfeito, irmãos. E se o próprio Cristo, sendo perfeito, foi criticado e não foi aceito por todo mundo, quem sou eu, um mero comedor de feijão com arroz e pizza no fim de semana, para pensar que eu vou agradar todo mundo? Eu estou livre disso, irmãos. Eu sei que eu não vou agradar todo mundo. Vai ter gente torcendo o nariz para mim, vai ter gente que não vai me aceitar, vai ter gente que vai achar que eu sou feio, que eu sou gordo, que eu sou magro, que eu sou careca, que eu sou cabeludo, que eu sou de toda maneira. Porque fizeram isso com o próprio Cristo, por que não vai fazer comigo? Ele sendo perfeito. Eu estou livre disso, irmãos, porque eu sei que Cristo foi criticado, Ele foi rejeitado. Quem é filho é capaz de discernir as motivações dentro do seu próprio coração. Quem é filho consegue assumir risco, até mesmo riscos de falhar. Quem é filho é encorajado pelo Espírito Santo de Deus, que habita nele. É motivado pelo Espírito. Não precisa de motivação externa, de palavra de autoajuda e motivacional. Não, o Espírito Santo é a sua mola propulsora, é aquilo que o envolve, o impulsiona, o encoraja, o empodera para ir adiante. O Espírito Santo que está dentro de nós. Quantas pessoas, irmãos, vivem como órfãos e não como filhos? Se você é filho, você é capaz de ver a bondade de Deus nos momentos escuros. Se você é filho, você é capaz de ver o sorriso de Deus, que muitas vezes aparentemente está escondido, e que por detrás de uma face aparentemente carrancuda existe um sorriso escondido. Se você é filho, você está satisfeito com aquilo que Cristo tem proporcionado para você. Se você é filho, você confia cada vez menos em si mesmo e cada vez mais em Deus, naquilo que Ele mesmo te pede para realizar. Se você é filho,
Você é consciente da sua própria incapacidade de consertar a sua vida, de consertar as pessoas, de dar solução para os problemas. Eu sei, irmãos, das minhas limitações. Eu não posso resolver tudo. E quanto mais eu quero ser Deus, mais eu me estrepo. Quanto mais eu acho que eu posso resolver tudo por mim mesmo, que eu posso conseguir, mais eu fico frustrado. Mas se eu reconheço que só Ele pode, eu descanso. Eu fico tranquilo. Quem é filho é capaz de admitir livremente suas falhas. Quem é filho não precisa estar sempre certo. Quem é filho aprende a pedir perdão. Quem é filho diz: eu errei. Quem é filho diz: eu te amo. Quem é filho diz: vem aqui, eu vou consertar contigo. Vem cá, eu quero acertar as coisas com você. Quem é filho diz isso, faz isso. Quem é filho não fica apontando o tempo todo: esse seu filho aí foi para o mundão e fez tudo quanto era errado, vendeu tudo que... Eu sempre estive aqui com o Senhor, pai. Eu sempre fiz tudo certinho, pai. Quem é filho não faz isso, irmãos. Aquele menino que estava lá na parábola, ele era mais bastardo e mais pródigo do que o próprio pródigo que foi. Ele estava dentro de casa, mas estava perdido, porque perdeu a perspectiva da filiação em Deus. Ele era órfão estando dentro de casa, porque ele pensava que Deus o aceitava por aquilo que ele fazia. Eu faço isso, eu faço aquilo, o Senhor nunca fez um cabritinho para mim, nunca assou uma carninha para mim. Ele não consegue compreender o poder do perdão e da graça do Pai. Ele não consegue sondar o coração do Pai gracioso, misericordioso. Irmãos, quantos órfãos têm tido uma visão de Deus completamente equivocada, de que Deus é um Deus, Deus vai te castigar, rapaz. Deus vai te arrebentar. Você pode ter certeza que Deus, está vendo? Olha, Deus, irmãos, Deus é um Deus de amor. Ele não deixa de ser um Deus de justiça porque Ele ama. Ele não deixa de ser um Deus santo porque Ele é gracioso. Ele não deixa de ser um Deus perfeito porque Ele agiu com misericórdia. Ele exerce a sua misericórdia para com quem Ele quer, da maneira como Ele quer, porque Ele é Deus. Ele não deve satisfação nem para mim nem para você. E a sua justiça não é nada. Quem é Deus? Quem é você diante da justiça de Deus? A sua maneira de pensar, aquilo que você tem de perspectiva de santidade, de pureza, de certo, de errado. Quem somos nós, irmãos? Quem não tem pecado que atira a primeira pedra. E ele vira para a mulher que foi pega no ato de adultério e fala assim: ninguém te condenou? Não, ninguém. Foi um saindo depois do outro. Ninguém me condenou, ninguém me apedrejou, ninguém tacou pedra. Eles entenderam que ninguém aqui tem telhado de vidro. Que ninguém pode bater no peito dizendo: nunca pequei. Todos somos pecadores, carentes e dependentes da graça, do amor, da misericórdia e do perdão de Deus. Filho não procura o seu valor nas muletas humanas. Filhos vencem cada vez mais os desejos da sua própria carne. Filhos consideram a oração vital, ela é uma constante no seu dia a dia. Filhos veem as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a pessoa de Jesus e a obra de Jesus se tornar cada vez mais o assunto das suas conversas, porque filhos estão sempre se lembrando de Jesus. Por último, os filhos veem e sabem e creem que somente Deus pode realmente satisfazer a sua alma. Que Deus possa abençoar a sua vida. E que você possa crescer cada vez mais no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.